Mary Jane Thompson. Mary Jane Thompson nasceu como a terceira filha de seu pai, Norman Thompson, e de sua mãe, Lenore, em 1962. Com o passar dos anos, mais duas filhas se juntariam à feliz família da pequena cidade de Cheektowaga, em Nova York. Desde muito jovem, Mary Jane tinha grandes sonhos de ser modelo. Ela costumava se vestir, caminhar e até praticava falar como uma modelo para um dia poder se tornar uma. No entanto, isso não diminuía sua natureza gentil e atenciosa. Após se formar na Cleveland High School, Mary Jane começou uma nova vida. De Califórnia a Houston e Los Angeles, ela morou em todas essas grandes cidades por curtos períodos antes de decidir começar um novo capítulo no Texas. A quarta de 5 irmãs, Selena Tomasello, lembra-se do último Natal que passou com Mary Jane antes de que ela se mudasse de casa. Com seu próprio dinheiro, Mary presenteou Selena com um sistema de som e para sua outra irmã, Kathy, um estéreo portátil chamado Boombox, presentes que eram inestimáveis para aquelas meninas. No entanto, elas não se deram conta de quem havia comprado até que sua irmã se mudou. Nunca passou por suas mentes que aquele seria o último Natal que passariam juntas com Mary, aos 21 anos, mudou-se para Dallas, Texas, determinada a realizar suas aspirações de ser modelo. Seus sonhos eram realmente grandes, mas a jovem nunca hesitou em trabalhar arduamente por eles. Durante os 6 meses que viveu em Dallas, Mary trabalhava em 2 empregos, em tempo integral em uma loja de suprimentos de floricultura e em meio período em um restaurante local. No entanto, a maior parte de sua renda era destinada a pagar suas aulas de atuação e modelagem, algo que ela esperava que a ajudasse a entrar na indústria. Em 11 de fevereiro de 1984, por volta das 4:30 da tarde, Mary Jane saiu de seu trabalho em meio período como recepcionista no restaurante. Perto de Lovers Lane e Greenway Drive, ela pegou um ônibus até a clínica médica Trinity, localizada na antiga Industrial Boulevard, para fazer um check-up por uma infecção de ouvido. No entanto, não conseguiu fazer isso, pois a clínica estava fechada. Tragicamente, essa foi a última vez em 13 de fevereiro de 1984, as autoridades foram chamadas a um armazém no bloco 2300 de Irving Boulevard, no corredor Stemmons, noroeste de Dallas, Texas, após o corpo de uma mulher ter sido encontrado perto dos trilhos do trem, atrás do armazém. Ao inspecionar a cena do crime, ficou evidente que se tratava de um homicídio. A polícia identificou rapidamente a vítima como Mary Jane, de 21 anos, através de uma carteira de identidade encontrada em uma bolsa de ginástica próxima. A bolsa continha uma perna de calça, enquanto a outra estava enrolada ao redor de seu pescoço. Suas calças pareciam ter sido cortadas de seu corpo. O corpo apresentava uma marca de mordida e numerosos hematomas. A autópsia confirmou que ela foi agredida sexualmente e depois estrangulada até a morte com sua própria perna de calça. Também foram encontrados fluidos corporais desconhecidos no cadáver, que foram preservados para uso posterior. No entanto, essa evidência não seria utilizada por muito tempo, já que as tecnologias de DNA não estavam tão avançadas nos anos 80 como estão hoje. Como as autoridades não conseguiram reunir mais pistas, o caso começou a esfriar, embora nem os investigadores nem a família tenham perdido a esperança. Apesar de décadas de incerteza, não houve novas pistas a seguir. Sua família sempre publicava suas fotos e divulgava sua história para que alguma ação formal pôde ser tomada no progresso da investigação, quase 25 anos depois. Em 2009, o Departamento de Polícia de Dallas reabriu o caso e descobriu DNA masculino nos cotonetes coletados na autópsia de Mary Jane. Mas o DNA nunca coincidiu com um suspeito específico, de modo que o caso esfriou como gelo mais uma vez. Em 2018, a polícia reabriu o caso depois que a irmã de Mary Jane, Selena, ligou para os investigadores, solicitando uma nova investigação utilizando novas tecnologias de DNA. Os investigadores trabalharam com uma equipe da Procuradoria Distrital, enquanto o FBI também se juntou ao grupo de investigação em 2020. Naquele mesmo ano, começaram uma busca exaustiva em sites genealógicos, utilizando nova tecnologia, como bancos de dados de ascendência, para identificar possíveis parentes do suspeito com base no DNA coletado na cena do crime. Nesse sentido, a busca foi reduzida a um único suspeito. Edward Morgan, de 60 anos, tinha apenas 22 em 1984.
e era uma figura conhecida na área, pois vivia a poucos quilômetros do local de trabalho de Mary Jane. Para confirmar suas suspeitas, um agente do FBI vigiou a casa de Morgan em West Dallas durante uma semana de 2022. Um detetive da polícia de Dallas e um agente do FBI recolheram o lixo que Morgan havia jogado em frente à sua casa. Uma garrafa de refrigerante e 2 garrafas de água foram enviadas a um laboratório para testes forenses. O DNA das garrafas coincidiu positivamente com o DNA coletado durante a autópsia. Em 18 de fevereiro de 2022, após 38 anos, Morgan foi preso e acusado de assassinato capital. Sua família estava grata a AOS investigadores que nunca deixaram de trabalhar no caso. A notícia trouxe um senso de fechamento à família, pois finalmente souberam quem foi responsável por tirar Mary Jane deles. Selena escreveu em uma publicação no Facebook: "Sei que você está olhando para baixo e feliz que finalmente o pegaram. Infelizmente, seu pai, que não queria nada além de encontrar o assassino de sua filha, não viveu para ver este dia, pois faleceu tristemente em 2020. Morgan está atualmente detido na prisão com uma fiança fixada em $500 mil. Viola Hagencord nasceu em 16 de agosto de 1900 e cresceu em um lar encantador. Para dizer a verdade, não se sabe muito sobre sua vida. Após se divorciar de seu marido em 1928, nunca se casou novamente, nem sequer saiu com alguém. Isso aconteceu antes da Grande Depressão, quando ocorreu o divórcio, e Viola jurou não ter mais homens pelo resto de seus dias. Apesar da solidão, ela nunca reclamou de nada em sua vida. Era conhecida como uma mulher feliz, generosa e amigável entre familiares e vizinhos. Em 1980, Viola vivia no complexo de apartamentos Pebble Cove, localizado na quadra 2500 da rua West Winton, em Anaheim, Califórnia, após se mudar de sua antiga casa em Milwaukee. Aparentemente, sua família acreditava que o complexo de apartamentos em Anaheim era uma comunidade mais segura para uma mulher sozinha, o que também estava mais perto dos membros da família. Uma decisão que os perseguiria pelo resto da vida. Viola conversava regularmente com outros residentes e visitantes fora de seu apartamento, e muitas vezes era vista caminhando pelo prédio. Uma de suas vizinhas, que era uma estudante do ensino médio na época, achava Viola muito doce e a chamava de avó. Às vezes, levava biscoitos para a idosa. À tarde, Viola mantinha sua porta aberta com uma lata de sopa Campbell's, um hábito preocupante para uma mulher idosa, segundo alguns vizinhos que achavam perigoso. As preocupações logo se transformaram em algo mais para os vizinhos bem-intencionados de Viola, quando não viu Viola sair de seu apartamento por vários dias. Eles entraram em seu apartamento em 18 de fevereiro de 1980. Apenas para fazer uma descoberta horrível. Quando as autoridades chegaram à cena, encontraram o corpo da idosa viúva deitada em sua cama. Ela estava amordaçada com uma fronha rasgada que havia sido forçada em sua boca. Várias costelas de seu corpo estavam quebradas devido a uma surra brutal. Manchas de sangue foram encontradas na cama, sob sua área pélvica, e latas vazias de cerveja no apartamento. A causa da morte foi sufocamento pela entrada forçada no apartamento. Havia sinais de luta no quarto. Concluiu-se que a idosa tentou se defender de seu agressor, mas não foi páreo para ele. O legista determinou que ela foi brutalmente estuprada antes de morrer e foi colhido sêmen do corpo. Viola estava a apenas 6 meses de comemorar seu 80º aniversário quando sua vida foi interrompida de maneira atroz. No entanto, a pergunta de quem estuprou e matou a idosa não tinha uma resposta clara. Apesar de algumas evidências físicas, os investigadores estavam longe de identificar possíveis suspeitos. Posteriormente, teriam que esperar 4 décadas antes que o mistério fosse resolvido. Com o passar dos anos, esse caso se tornou um dos mais antigos casos sem solução na cidade de Anaheim. Em setembro de 2020, os detetives decidiram reabrir o caso. Era hora de reinvestigar o caso à luz das novas tecnologias de DNA, que haviam resolvido com sucesso vários casos sem solução de décadas em todo o país. Com a ajuda do Laboratório de Criminalística do Condado de Orange e do Grupo de Trabalho de Crimes Violentos do FBI, utilizando novas tecnologias de DNA, finalmente foi identificado um possível suspeito em 2021. O suspeito desse horrível crime era André William Lepere, um homem que lutou contra o alcoolismo. Ele durou apenas 1 ano no exército, já que foi dispensado após um acidente relacionado ao álcool. Além do alcoolismo, também era conhecido por ser abusivo.
Em 1980, Lepere e sua esposa se separaram, e ela solicitou uma ordem de restrição contra ele. Lepere não era um completo desconhecido para Viola. A irmã de Lepere, Denise, morava no mesmo complexo de apartamentos, onde ele morou algum tempo e encontrou Viola algumas vezes. Em algum momento nos anos 90, Lepere se mudou para o leste, morando em vários lugares, incluindo Washington, Wyoming, Arizona e Novo México. Lá, trabalhou como caminhoneiro e encanador. Casou-se 2 vezes, teve 2 filhos e viveu sua vida em paz até ser preso em abril de 2021 em sua casa em Alamogordo, Novo México, acusado de assassinato. No julgamento, Lepere disse que seu relacionamento com Viola era muito mais do que apenas se encontrar algumas vezes. Ele afirmou que Viola o seduziu e que tiveram encontros sexuais consensuais em 2 ocasiões, uma pouco antes do assassinato, mas negou tê-la matado ou agredido. E disse que ela estava viva e rindo quando sua irmã e seu enteado não acreditassem que ele fosse capaz de matar alguém. Sua história de ter sido seduzido parecia ridícula, e o júri não acreditou. Em 13 de maio de 2022, Andre William Lepere, de 65 anos, foi condenado e sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato de Viola Hagencourt, de 79 anos, em 1980. Com a resolução após 41 anos, a família de Viola emitiu um comunicado. Nossa avó, Viola Clara, era uma alma linda e feliz que não merecia ser estuprada em seus últimos anos de vida. No entanto, estavam gratos que o assassino foi levado à justiça. Sônia Mejia e Damiana Castillo. Nascida em 5 de maio de 1976, Sônia Mejia realizou o sonho americano em uma idade jovem. Em 2006, aos 29 anos, vivia com seu parceiro e seu filho de 8 anos, e estava grávida de 6 meses de seu segundo filho. Eles viviam nos agradáveis apartamentos Fairway, localizados aproximadamente na rua 11 West e 3.900 South, em Taylorsville, Utah. Para sustentar sua família, trabalhava em meio período em um McDonald's local. Mas o sonho desmoronaria em uma manhã fatídica no início de fevereiro, em 9 de fevereiro de 2006. Por volta das 6 da tarde, seu marido voltou para a casa do trabalho e fez uma descoberta terrível. Chamou as autoridades depois de encontrar sua esposa sem respirar e inconsciente no chão. A cena do crime apontava claramente para um homicídio, que os investigadores concluíram que era um roubo que deu errado. Uma autópsia do corpo de Sônia mostrou mais tarde que ela foi sexualmente agredida antes de ser morta por estrangulamento. Tragicamente, o feto de 24 semanas de Sônia também não sobreviveu. Vários objetos estavam faltando no apartamento, incluindo 3 peças de joias que pertenciam a Sônia. Um anel de rubi em forma de coração, um anel de diamantes e um pingente religioso preso a uma corrente de ouro. Seu carro, um Ford Escort dourado de 4 portas, também foi roubado do apartamento e foi localizado 4 dias depois no estacionamento do Fairfield Inn, na 590 West e 4.500 South. Impressões digitais e evidências de DNA não identificadas foram encontradas dentro do apartamento na forma de um saco de Cheetos e uma garrafa de Coca-Cola, objetos que não deveriam estar lá. Então, os investigadores concluíram que investigadores encontraram uma testemunha depois de interrogar os vizinhos em busca de informações. Por volta das 11h30 da manhã, no dia do assassinato, um vizinho viu um homem hispânico conversando com Sônia na porta de sua residência. A testemunha depois o viu entrar no apartamento e agredir Sônia. O homem agarrou Sônia pelo pescoço e a golpeou com tanta força que ela caiu no chão, e então o agressor fechou a porta com um chute. Infelizmente, apesar de testemunhar o ataque violento, o vizinho não alertou as autoridades, o que custou a vida da jovem mãe. O homem foi descrito como um hispânico de cabelo curto, com compleição média, com aproximadamente 1,67 m de altura e entre 20 e 29 anos de idade. Embora houvesse evidências suficientes para identificar um suspeito, a polícia não conseguiu fazê-lo, apesar de ter impressões digitais e uma descrição física do assassino. As autoridades acreditavam que se tratava de um ataque aleatório até 2 anos depois, quando o assassino atacou novamente no mesmo dia e na mesma área. Damiana Castillo nasceu na cidade do México, em 18 de março de 1950. Pouco se sabe sobre sua vida inicial, mas era uma mãe e avó amorosa. Era conhecida por ter uma atitude muito gentil e compartilhava palavras gentis e bênçãos com todos aqueles
com quem se cruzava. Um vizinho a descreveu como uma mulher pontual, que nunca se atrasava para o trabalho e nunca esquecia de ir à igreja. Seus 2 filhos, um filho e uma filha, e seus 5 netos, a Damiana, de 57 anos, vivia em um apartamento na rua 4000 South Redwood, em Salt Lake City, Utah, a apenas 800 metros de onde Sônia Mejia costumava morar. Tragicamente, também aqui, em uma manhã de fevereiro, a polícia seria chamada para testemunhar uma cena de crime horrível. Em 9 de fevereiro de 2008, o filho de Damiana foi verificar o estado de sua mãe depois que ela não apareceu na igreja como fazia todos os domingos. Lá, a pobre Damiana jazia em seu apartamento parcialmente coberta com um travesseiro e com marcas de estrangulamento em seu pescoço. A polícia notou sinais de luta no apartamento, incluindo uma mesa virada. A carteira e a bolsa de Damiana foram encontradas abandonadas em um sofá, e sua caixa de joias também havia sido remexida. DNA foi coletado do pescoço da vítima, e também foi encontrada uma impressão digital latente em sua bolsa. No início, acreditava-se que esse assassinato era um ataque separado, semelhante ao de Sônia, mas excluindo o fator de idade, esses 2 assassinatos tinham semelhanças extremas entre si. A partir de 2009, os investigadores acreditaram de maneira conclusiva que eram obra da mesma pessoa. Depois que as provas biológicas vincularam os casos não puderam ser resolvidos naquele momento, devido ao fato de que o DNA e as impressões digitais não correspondiam a nenhuma pessoa presente em um banco de dados criminal. Em 2010, os promotores usaram o perfil de DNA para apresentar acusações contra o suspeito desconhecido por 2 assassinatos agravados, referindo-se a ele como John Doe, já que não se podia especificar sua identidade. O assassino ganhou o nome de Assassino do 9 de fevereiro, em referência à data dos crimes, embora não fosse considerado um serial killer. Durante anos, a polícia em West Valley City e Taylorsville teve oficiais adicionais patrulhando em 9 de fevereiro para prevenir um terceiro assassinato. Com o passar dos anos, esses 2 casos receberam a atenção da mídia tão necessária, mas nenhum avanço significativo foi alcançado através dela. Tudo mudaria em 2016, quando o Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais do FBI informou que as impressões colhidas na cena coincidiam com uma pessoa, Juan Antônio Arreola Murilo. Arreola era um homem de 41 anos e residente mexicano que vivia nos Estados Unidos em 2008. De acordo com os registros judiciais, ele foi preso pela polícia de Salt Lake City em julho do mesmo ano por um caso de fraude registrado para Arreola, no caso de 2008, era no mesmo complexo de apartamentos onde Sônia foi assassinada. No entanto, ele tinha vários outros endereços registrados nos registros judiciais, e não estava claro se Arreola era realmente vizinho de Sônia ou Damiana. Arreola foi deportado dos Estados Unidos para seu país de origem, México, em outubro de 2008, e tem vivido lá desde então. Em 2017, os promotores modificaram as acusações do John Doe, e o tribunal emitiu um mandado de prisão para Arreola. Embora a identidade do assassino tenha sido revelada para os investigadores, não foi divulgada ao público devido ao fato de que o suspeito vivia em outra jurisdição. Os documentos de acusação foram desclassificados depois que ele foi extraditado para Utah a partir do México. Ele foi acusado de 3 crimes de homicídio qualificado, 2 crimes de invasão de domicílio qualificado e um crime de roubo qualificado. Se for considerado culpado, poderá enfrentar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Helen Margaret Brooks. Helen Margaret Brooks era uma mulher idosa, trabalhadora que vivia sua vida ao máximo, até que foi tragicamente interrompida. Helen vivia completamente sozinha, em um apartamento de 2 quartos, nos edifícios de apartamentos de Garden, na cidade de Apple Valley, no deserto de Mojave, atraente e respeitada na comunidade, e todos só tinham coisas boas a dizer sobre ela. Um inquilino a descreveria mais tarde como uma mulher cautelosa devido ao fato de viver sozinha no apartamento. Helen era muito dedicada ao seu trabalho. Durante 20 longos anos, trabalhou para o Colégio do Vale de San Bernardino, no Departamento de Serviços de Alimentação. No entanto, mais tarde, mudou de linha de trabalho para experimentar outras coisas na vida. Em 1985, Helen trabalhava em 2 empregos. Ela vendia roupas em uma boutique de moda chamada Lolos, em Apple Valley. Admiravelmente, a mulher de 63 anos
Modelava as roupas que a loja apresentava em desfiles de moda. Ela também trabalhava como contadora em uma loja do outro lado da rodovia 18, na pista de boliche, que na época era conhecida como Gold Strike Lanes. Em 5 de julho de 1985, uma sexta-feira, Helen não se apresentou ao trabalho, algo extremamente incomum para ela. Seu chefe ligou, mas ninguém atendeu. Os colegas de trabalho, preocupados, chamaram o departamento do xerife para realizar uma verificação de bem-estar. Quando os agentes dirigiram pela rodovia 18 até os apartamentos Garden, a porta do apartamento de Helen estava destrancada. Eles a encontraram sem vida dentro. Não havia muita evidência presente na cena do crime. No entanto, foi colhido DNA, mas nenhum resultado foi obtido, já que a tecnologia de DNA estava em seus estágios iniciais. Concluíram que ela morreu estrangulada com uma meia de nylon. Apesar de várias entrevistas e testes de polígrafo terem sido realizados, os detetives não conseguiram identificar um suspeito com certeza, e o caso de assassinato em Apple Valley permaneceu sem solução por muitos anos. Em 2009, o caso foi reexaminado, e vários objetos foram submetidos a testes de DNA. Foi desenvolvido um perfil de DNA para um suspeito, mas não houve coincidências no banco de dados de DNA. Então, em 2021, os investigadores de homicídios de casos sem solução reabriram o caso e realizaram uma análise adicional do perfil de DNA não identificado. As provas produziram resultados positivos, identificando um suspeito chamado Robert Eugene Wortman. Wortman era um ex-residente de Apple Valley que morava perto da rodovia 18. O nome não era totalmente desconhecido para a investigação. Na verdade, Wortman era considerado uma pessoa de interesse na investigação original e foi interrogado na época. Os investigadores descobriram que Wortman, então com 37 anos, conheceu Helen nos dias que antecederam seu assassinato e foi ao apartamento dela entre 3 e 5 de julho. No entanto, ele afirmou não ter conhecimento do crime e até negou ter ido. Os investigadores não conseguiram provar seu envolvimento no assassinato. Mas ele não ficou livre por muito tempo. Em agosto de 1985, apenas um mês após ter assassinado Helen, Wortman foi preso sob suspeita de tentativa de estupro a uma mulher no restaurante e bar Cockbone, na rodovia 395, em Victorville. Ele também tinha uma condenação por estupro no condado de Sonoma em 1978. Com um extenso histórico criminal de crimes sexuais, Wortman morreu na prisão em 1995, enquanto cumpria uma sentença de 22 anos no condado de San Bernardino. Janet K. Yeary. Janet K. Yeary, nascida em 14 de maio de 1953, foi a única filha de seus pais Wenford e Mary Ann Runyan. Ela cresceu em uma bela casa em Tipton, Indiana, com seus 2 irmãos. Formou-se na Tipton High School em 1971 e focou-se em formar uma família. No ano de 2004, Janet, de 51 anos, vivia em Kokomo, Indiana, perto da casa de sua filha. Ela trabalhava como gerente de laboratório há 16 anos na CNB Optical, em Kokomo, e era uma excelente funcionária. Janet e sua filha Carly Martin moravam em casas separadas na mesma comunidade em North Epperson Way, em Kokomo. A casa de Carly ficava do outro lado da rua da casa de Janet, o que permitia que ela brincasse com sua neta, que era sua atividade, incluindo trabalhar no jardim, passar tempo em seu computador, ouvir música e passear ao ar livre. As festividades eram muito importantes para Janet. Ela adorava preparar um banquete com pratos cozinhados por ela em cada feriado, mesmo que a reunião fosse pequena. Saladas de peru, sobremesas, tudo seria organizado por Janet para enaltecer as celebrações. O Dia de Ação de Graças de 2004 não foi diferente. A família planejou uma refeição para o meio-dia devido ao turno noturno de Carly no trabalho. A família se reuniria na casa de Janet e desfrutaria da refeição de Ação de Graças. Então, na véspera de Ação de Graças, em 25 de novembro de 2004, Janet começou a preparar uma grande refeição de Ação de Graças em sua casa. Tristemente, seria a última coisa que ela faria. No dia seguinte, em 26 de novembro de 2004, era a Black Friday. Carly ligou várias vezes para sua mãe depois que Janet perdeu o jantar de Ação de Graças. O pânico a invadiu quando as chamadas repetidas não foram atendidas. Ela teve um pressentimento de que algo terrível havia acontecido. Preocupada, foi até a casa de sua mãe para verificar. A porta da garagem da casa de Janet estava aberta.
Carly destrancou a porta principal com uma chave e entrou na casa. 51 anos, morta. O peru estava no forno, que ainda estava ligado. Pelas condições de seu corpo, era evidente que ela havia sido brutalmente assassinada. Com o coração partido e lágrimas nos olhos, Carly chamou a polícia. O departamento de polícia de Kokomo chegou à casa alguns minutos depois. Não havia muita evidência a ser coletada na cena do crime. Embora algum sangue tenha sido encontrado na cena do crime, não era suficiente para construir um perfil de DNA. A polícia teorizou que Janet provavelmente não conhecia seu agressor, mas o deixou entrar por algum motivo. Os relatórios preliminares sugeriram que houve uma luta entre Janet e seu agressor. E com base no fato de que a refeição estava inacabada, também concluíram que Janet estava morta desde o dia de ação de graças. O assassinato impactou a comunidade unida de Kokomo. Ninguém tinha ideia de quem poderia querer matar uma doce idosa que cumprimentava a todos. A cena do crime não revelou nada. E embora a família em luto quisesse que o assassino fosse capturado, pela falta de evidências, a investigação não levou a lugar algum. Houve alguns avistamentos de um possível assassino. A polícia descobriu em sua investigação que alguns vizinhos haviam visto um veículo branco sair da área em alta velocidade por volta do momento em que Janet foi assassinada. No entanto, a informação não levou a 2 meses após o assassinato. A polícia identificou uma pessoa de interesse, Danny Case, um residente de Peru. Supostamente ele estava indo de porta em porta pedindo uma carona. Parecia um possível assassino depois que um relatório anterior indicou que Danny era procurado no condado de Miami sob suspeita de assassinato. 2 meses depois, em 25 de janeiro de 2005, os investigadores obtiveram um grande avanço. Danny foi preso no Aeroporto Internacional de Indianápolis por um mandado pendente. Mas antes que os detetives de Kokomo pudessem falar com ele, ele se enforcou em sua cela de detenção no aeroporto, de acordo com a polícia de Kokomo. Todas as provas apontavam para um homem, Danny Case. No entanto, não havia evidências físicas suficientes que ligassem o falecido ao crime. Durante anos, as pessoas especularam sobre a possibilidade de que Danny fosse o assassino de Janet, sem chegar a uma conclusão. Talvez o caso permanecesse para sempre nos arquivos de casos não resolvidos. Se uma testemunha não tivesse 2022, a polícia de Kokomo anunciou o fechamento do caso de assassinato de Janet Yeary devido a um avanço na investigação. Segundo a polícia, um conhecido de Danny Case se apresentou e contou aos investigadores que Danny havia confessado a ele, certa vez, ter matado uma mulher idosa em North Epperson, exatamente onde Janet morava. O conhecido disse que Danny bateu na porta da mulher, perguntou se poderia usar seu telefone para chamar um táxi e depois a matou. Além da morte de Janet, Danny também teria dito ao conhecido que havia espancado até matar um homem idoso no condado de Howard. Diante dessa nova informação, os investigadores do condado de Kokomo se reuniram com a família Yeary para discutir o fechamento do caso de Janet. Após uma longa conversa, a família aceitou fechar oficialmente o caso com uma resolução excepcional, devido ao fato de que o suspeito havia falecido. Assim, após 17 anos, este caso foi resolvido com o perpetrador escapando da justiça terrena. Entendemos que este é um momento difícil para a família, já que essas conversas abriram as feridas que a tragédia sem sentido deixou em sua família, disseram em um comunicado à imprensa. Nossas condolências continuam com Janet Yeary e sua incrível família. Oramos pela paz de todos vocês. Chegando aqui, você não viu esse outro crime? Eu não sentiria falta, hein? Gostaria de ver mais vídeos de casos misteriosos? Clique agora, não perca!